Mais de 25 anos, e aqui eu lembro de uma curiosidade que vinha nos chicletes chamado Big Big, né? A gente estava falando um pouquinho ali, né, de gerações mais passadas aqui da classe de jovens. Então o pessoal que é um pouco mais antigo lembra desse chiclete Big Big. E teve uma época que ele veio com umas figurinhas, ele era enrolado, né, e vinha umas curiosidadezinhas. E dizia assim uma curiosidade, eu lembro até hoje, que uma pessoa aos 25 anos provavelmente já passou pelas piores situações da sua vida, né? Então as crianças aí mais jovens, né? Vocês vão passar talvez por circunstâncias bem ruins, né? E a gente aqui que já passou dos 30, né? Já está indo por 200, outros já passaram, também já passaram por coisas bem difíceis que imaginam assim, gente, por que eu estou passando por isso tudo? Eu busco a Deus, eu trabalho para Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, parece que só passo por dificuldades. Né? Por que meus caminhos estão tomando esse rumo? Por que minha vida está tomando esse rumo? E com essa história, eu quero trabalhar isso um pouco com vocês. Por que Deus nos guia por esse caminho? Né? E o primeiro ponto dessa manhã é: Deus ele nos conduz por caminhos que muitas vezes nós não entendemos. Nem eu e nem você. Provavelmente você já chegou em algum período, alguma situação da sua vida que você olhou para um lado e olhou para o outro e não entendia por que estava passando por tudo aquilo, sendo que você estava seguindo uma vida conforme aos mandamentos de Deus. Você estava fazendo a sua comunhão com Deus de forma correta, você estava buscando a Deus todos os dias, você estava fazendo tudo direitinho e do nada a sua vida estava de cabeça para baixo. Quantos aqui já passaram por isso? A maioria. É a vida do ser humano nesse mundo de pecado. E você olhou e falou assim, gente, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Parece que estava tudo certinho, você estava fazendo todos os planos, você enxergava o caminho direitinho. E falava assim, eu estou andando, é por aqui que eu vou andar. Esse é o caminho correto. E do nada a sua vida estava assim, virada de cabeça para baixo. A história de Israel nos ensina isso, que muitas vezes Deus ele nos conduz por caminhos que a gente não entende. O caminho para a terra prometida estava bem feitinho, vocês sabiam disso? A Bíblia diz isso, ó, tendo o faraó deixado o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, ou seja, tinha um caminho por onde? Pela terra dos filisteus. Mas Deus foi quem resolveu levar o povo rodeando por onde? Pelo deserto. Muitas vezes Deus nos conduz por caminhos que nós não entendemos. É assim na nossa vida. Muitas vezes a gente perde o emprego, sendo que a gente estava fazendo tudo certo. E aí você perde o emprego e fica muito tempo desempregado. E aqui eu faço um parênteses. Quando eu vim para cá em 2014 para Goiânia, eu vim fazer um mestrado. E aí quando você começa o mestrado, você assim pensa, nossa, já formei, agora eu vou fazer um mestrado. Pelo menos era isso que eu pensava. Quando saí do mestrado, eu pensava assim, nossa, agora arrumar um emprego vai ser muito fácil. Vai ser tranquilo, porque eu já sou formado, agora eu tenho mestrado. Vou contar uma coisa para vocês. Sou cristão, busco a Deus, né? Comecei a distribuir currículos lá em Goiânia, nas escolas. E distribuí currículo em tanta escola, inclusive nas escolas adventistas. E sabe quanto tempo esse rapaz aqui ficou, esse senhor ficou desempregado? 7 meses. 7 meses desempregado. Agora imagine para um homem, pai de família, ficar 7 meses desempregado. Qual é o desespero? A minha pergunta para Deus era, mas Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Por que está acontecendo? Não é tão fácil para Deus arrumar um emprego? Deus é todo poderoso, irmãos. E se eu não arrumei um emprego, né, é porque Deus não quis, Deus não pediu. E a gente tem que respeitar a soberania de Deus muitas vezes. Porque muitas vezes nós não entendemos por que Ele está fazendo aquilo, mas Ele entende. Eu fiquei 7 meses desempregado, mas Deus me ensinando que eu tinha de passar por aquilo, para aprender que era Ele quem me sustentava. Quantas vezes alguém bateu lá na porta da minha casa e falou assim, vem aqui, e abriu a porta-mala de um carro. Inclusive o carro que eu tenho hoje foi de uma pessoa que chegou na minha casa um dia, abriu o porta-mala do carro, daquele carro que está bem de fora, que não era meu, e falou assim, eu trouxe umas coisas aqui para você. E
Tinha uma compra assim que dava quase para uns 2 meses. Outras vezes eu cheguei na igreja e as pessoas chegavam antes. Tem um negócio para você. Eu lembro de uma vez, um caso bem específico, do irmão Manuel. Talvez ele já veio aqui. Que ele foi apertar a minha mão, eu apertei a mão dele. Quando abri, tinha R$200 na minha mão. Deus foi me abençoando todos os dias, durante esses 7 meses. E foi me sustentando. Mas mesmo assim eu continuava desesperado. Porque um homem desempregado é um homem desesperado. A não ser que ele seja muito preguiçoso, né? Desesperado. Por quê? Por que daquilo? E eu comecei a fazer processo seletivo de um lado para o outro, porque a única coisa que eu sei fazer na vida é processo seletivo e concurso, né? E aí eu comecei a fazer. Eu lembro que eu fiz um do Sistema S, não sei se era o Senai ou era o Senac, em Anápolis. E aí eu estava na última fase, com 4 outras pessoas, o processo seletivo foi cancelado. Aí fiz um em Goiânia também, no Senai. Aí esse eu não passei na primeira fase. Aí eu fui fazer um processo seletivo para professor substituto no IFG de Anápolis. Eu passei em primeiro lugar. Nunca fui chamado. Nunca. Professor substituto não tem a obrigação de ser chamado, a não ser que a pessoa saia mesmo, ou o professor que é titular, né? Porque eles fazem o processo seletivo porque o professor vai sair. Deu alguma coisa, o professor não saiu, eles não têm a obrigação de chamar. Mas quando saiu o resultado, eu imaginei assim, né? Pronto, agora está tudo tranquilo. Na época eu lembro, o salário era uns 4 mil e pouquinho. E eu comecei a fazer os planos com aquele salário, né? Vou ser chamado logo, e a gente começa a fazer os planos. Mas eu lembro, e isso foi uma das coisas que me ensinou, né? O que Deus queria para a minha vida. Eu comecei a fazer os planos, vou fazer isso, vou comprar isso, vou fazer aquilo. Eu imaginava que eu estava ali, 4 mil reais, 2016, né? Fazer isso, fazer aquilo. Aí eu pergunto para vocês, eu lembrei de Deus, né, em algum desses planos? Confesso para vocês que eu não lembrei. E eu ficava assim, gente, não vão me chamar, e não me chamaram. Aí eu fui fazer um outro processo seletivo agora na UEG, lá em Goiânia. Lembra, o salário do IFG era 4 mil e pouquinho. O da UEG era menos horas, era 2.189. Então, bem menos. Praticamente a metade. Mas como eu já estava muito desesperado e Deus já estava me ensinando as coisas, eu lembro até hoje a oração que eu fiz depois de sair da prova e da entrevista. No muro da UEG, lá em Goiânia, eu orei assim para Deus, Senhor, era para trabalhar no núcleo de acessibilidade da UEG. Se for para eu fazer a diferença na vida de alguém aqui nessa instituição, por favor, Senhor, me ajude a passar, e eu também estou precisando de um emprego. Eu orei, irmãos, na semana seguinte saiu o resultado, eu tinha passado na outra semana, eu estava empregado. De lá para cá eu aprendi que Deus ele guia a minha vida de uma forma que eu não entendo, eu preciso saber disso, porque Ele entende mais que eu. De lá para cá minha vida profissional deu um boom assim. Eu saí da UEG depois, fui para a UFG e estou lá até hoje. Deus abençoou. O povo aqui, ele não sabia o que Deus estava pensando, ele não entendia, mas por que a gente não vai pelo caminho dos filisteus? É mais perto. Deus fez eles rodear pelo deserto, porque aqui está a explicação, aqui no texto ainda, para que o povo, vendo a guerra, não se desanime e queira voltar para onde? Para o Egito. Deus ele conduz a minha e a sua vida por caminhos que a gente não entende. Se você está passando por dificuldade na família, desempregado, doente, com problemas sérios, saiba de uma coisa: Deus ele continua guiando a sua vida. Basta que você dê espaço. Não está entendendo? Continue confiando, porque Ele está guiando a sua vida. Então, primeiro, Deus nos conduz por caminhos que nós não entendemos. Segundo, Deus nos conduz por um caminho que nós imaginamos não ser o caminho. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente olha e fala, parece ter certeza, mas esse não é o caminho certo. Tem algo errado aí, Senhor. Está fazendo alguma coisa errada na minha vida. Infelizmente. Porque eu estou fazendo tudo certinho. E aconteceu isso com o povo. Quando você passa para o capítulo 14, procure aí o capítulo 14, logo na página seguinte, talvez, ou na mesma página. Né? O povo rodeava pelo deserto, né? Tirou do caminho correto ali, do caminho não correto, né? Mas o caminho que estava prontinho, que era pela terra dos filisteus, fez rodear e agora ele fez o povo acampar em frente ao mar. Aí eu pergunto para vocês, será que eles tinham barcos, canoas, navios?
música que fala assim, né? Maravilha, bonito. E aí, vai cantando, mas eu não sou bom de cantar, mas é do Felipe Valente, né? O mar vermelho estava ali. E por que o povo devia passar por ali? Tinha um caminho que era pela terra dos filisteus, mas Deus quis levar pelo deserto e agora tinha um mar pela frente. Mesma coisa que acontece com a minha vida e com a sua vida. Você já se viu sem rumo? Sem enxergar nenhuma saída? Falar assim, não tem saída. Nesse caso aqui, nem Jesus na causa. Não é possível. Você olha para frente e não vê uma luz. É aquele ditado, sempre tem uma luz no fim do túnel, mas você olha para o fim do túnel e não tem uma saída. E você fala, tem alguma coisa errada. Esse não pode ser o caminho. Eu não posso estar andando certo. Eu errei em algum lugar. Você começa a se perguntar se é a sua própria vida, se você não está fazendo alguma coisa errada para estar naquele caminho. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes é só um de pecado que a gente vive. E nós, como cristãos, vamos passar por isso ainda. Por caminhos que nós imaginamos não ser o caminho. Mas você tem que caminhar por ali. Tem que seguir. Parece que é totalmente contra-intuitivo. Que não dá para ir. Mas eu quero dizer para vocês, é por ali muitas vezes o caminho que Deus quer que você caminhe. Que Deus quer que você ande. A gente continua muitas vezes caminhando e pensando, não pode ser por aqui, não pode ser por aqui, tem alguma coisa errada. Mas aí é que acontece o milagre. Deus vai lá e Ele cria um caminho. Amém? Amém. Deus vai lá e Ele cria uma solução para o meu problema e para o seu problema. Deus vai lá e faz com que o obstáculo seja retirado. Não sei se vocês lembram, né? Mas aqui o povo, ele foi para dentro do mar mesmo. Mas eles foram nadando? Sim ou não? Não. Eles não foram nadando. Êxodo 14, 21 e 22. Leiam aí. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, Moisés estendeu a mão. Mas quem fez o caminho? O Senhor. Então o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez-se retirar o mar, que se tornou em quê? Em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Deus fez um caminho. Como eu disse, Deus nos conduz por um caminho que nós imaginamos não ser o caminho, mas Ele vai lá e Ele constrói o caminho. O caminho mais fácil, o caminho mais curto, era pela terra dos filisteus, mas era um caminho que escondia perigos e o povo não sabia disso. Muitas vezes o caminho que a gente quer trilhar é um caminho mais fácil, é um caminho mais curto. Para minha família ficar melhor, eu posso seguir esse caminho. Não vou falar nada, vou deixar tudo tranquilo, não vou querer conversar. Nada, esse aqui é mais tranquilo. Mas talvez esse é o caminho que esconde perigo. E muitas vezes, uma turbulência ali, você não entende por que está acontecendo, mas Deus está lá, há uma crise financeira na família, e os dois não dão conta, como é que vamos fazer isso? Muitas vezes Deus está usando aquilo para fortalecer a família. E lá na frente, Ele vai criar o caminho. Amém? Então lembrando, o professor faz isso, vai lá e volta, né? Primeira lição, Deus nos conduz por caminhos que nós não entendemos. Segundo, Deus nos conduz por um caminho que nós não imaginamos ser o caminho. Terceiro, Deus nos conduz por um caminho que os outros também não entendem. Sabiam disso? Pior do que estar perdido, não sei se vocês já se perderam, eu já me perdi. Inclusive, quando eu fui usar óculos da primeira vez, eu me perdi porque eu ficava só olhando para o chão. Quando você usa óculos da primeira vez, você olha para o chão, parece que está mais fundo, né? E aí você começa, eu comecei a andar assim, no dia que eu peguei o óculos, fui lá no Banana Shopping. E era para eu descer, para ficar ali não sei se vocês conhecem, na esquina da Anhanguera com a Araguaia, acho que é Araguaia. E eu entrei por uma rua olhando para o chão, e quando eu levantei a cabeça eu não sabia onde eu estava. É muito ruim estar perdido. Mas o pior de tudo é você estar perdido com alguém e a pessoa ficar azucrinando. Está perdido, você errou o caminho. E você achando que está certo e a pessoa dizendo assim, não, você errou o caminho, está errado. Né? E azucrinando na sua cabeça. Muitas vezes as pessoas não
entende os caminhos que a gente toma, né? Ou os caminhos que Deus guia a nossa vida. Assim aconteceu com o povo de Israel também. Quando ele se acampou de frente do mar, e que de um lado só tinha montanha, do outro só tinha montanha, na frente tinha o mar, o Faraó falou assim: estão perdidos. Se perderam. Vamos lá, vamos afuar todo mundo lá e vamos trazer de volta. Os que devem, né? Os outros a gente mata. O Faraó pensou que eles estavam perdidos. E muitas vezes os caminhos da nossa vida tomam rumos tão estranhos que, além de nós não entendermos, as pessoas ao nosso redor também não entendem. As pessoas olham para a gente e falam assim: deve ter atirado pedra na cruz. Para sofrer isso tudo, deve ter feito alguma coisa de errado. Tem até um relato que mostra muito isso, como os seres humanos são. Jó, por exemplo, a gente entende a história de Jó, o panorama geral, hoje. Por quê? Porque a gente tem acesso à Bíblia Sagrada. Não é verdade? A gente sabe que Deus permitiu tudo aquilo. Mas Jó não entendeu, né? Conversava com Deus por que tinha acontecido. E os amigos de Jó, mais ainda. Eles não entendiam por que aquilo estava acontecendo na vida de Jó. E falavam assim: Jó, você deve ter feito alguma coisa e Deus está te punindo por isso. Às vezes as pessoas olham para a nossa vida, a gente passando por alguma dificuldade, por algum problema, e eles pensam isso também. Deve ter feito alguma coisa errada por passar por tanta dificuldade. Porque se diz cristão, não deve estar sendo cristão não, para passar por tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, a caminhada cristã, ela não é um mar de rosas. E Deus não prometeu isso para ninguém. Ou prometeu? Porque se prometeu, a gente está lendo a Bíblia errada. Ele disse assim: ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a caminhada cristã é essa, ela é cheia de percalços, ela é cheia de obstáculos, mas ela tem uma coisa importante: Deus está guiando a nossa vida. Deus está conduzindo pelo caminho correto. A não ser que você esteja totalmente longe dele, aí é você que está construindo o seu caminho, aí eu posso dizer para você com toda firmeza: você está no caminho errado. Mas se você está firme com Deus e está tendo dificuldades, está tendo alguns obstáculos, está tendo alguns problemas, não se preocupe, Deus continua guiando a sua vida. Amém? Amém. Lembrando, então, Deus nos conduz por caminhos que nós não entendemos. Segundo, Deus nos conduz por um caminho que nós imaginamos não ser o caminho. Terceiro, Deus nos conduz por um caminho que os outros não entendem. Quarto, Deus nos conduz por um caminho muitas vezes mais longo. Isso mesmo, Deus nos conduz por caminhos mais longos. E eu volto aqui no primeiro versículo que a gente leu. Diz assim: ó, tendo o Faraó deixado o povo ir, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Era o caminho mais perto. Mas Deus não nos conduziu pelo caminho mais perto. Porque, como eu disse, o caminho mais perto muitas vezes também pode esconder perigos. E aqui eu volto à minha experiência. E vou dizer e repetir. Irmãos, era muito fácil. É muito fácil para Deus resolver os nossos problemas. Concordam comigo? Deus é todo poderoso. É muito fácil ele chegar em uma família que está desmoronando e fazer assim: fiquem todos em paz agora, se resolvam e que a vida de vocês seja maravilhosa. É fácil para Deus. É muito fácil para ele chegar para um irmão que está doente e curar o irmão. Quando ele não faz isso, ele está agindo pela soberania dele. A gente tem que entender quais são os motivos de Deus. Temos que buscar entender, porque muitas vezes a gente não entende. Mas ele está fazendo o que é melhor para a nossa vida. E é só no céu que a gente vai entender muitas coisas. Então, se você quiser entender pelas dificuldades e os motivos das dificuldades que você passou nesse mundo, eu vou fazer um convite para vocês. Esteja lá no céu. E eu tenho certeza, Deus vai explicar e você vai falar: não tinha outro jeito, era por aí mesmo. Eu reclamei, mas o Senhor tinha razão. Porque Ele é soberano. E Ele conhece tudo, Ele conhece o fim desde o princípio. E muitas vezes Ele escolhe mesmo o caminho mais longo. Imagine, para mim, 7 meses foram uma eternidade. 7 meses desempregado, tendo que sobreviver assim, uma ajuda aqui, outra ali, mas entendendo depois eu entendi que aquelas ajudas não eram de um irmão A, de um irmão B, eram de pessoas que estavam sendo enviadas por Cristo. Que é uma história que exemplifica
exemplifica muito bem isso, a história de Abraão. Deus ele foi lá e prometeu um filho para aquele homem e falou assim: olha, é o filho da promessa, desse filho eu vou te fazer uma grande nação. E Deus conduziu Abraão pelo caminho bem longo, foram 25 anos de espera praticamente. Mas assim, quando chegou praticamente na metade do caminho, com 88 anos, Abraão falou assim: Deus esqueceu. Não é possível. Deus esqueceu da promessa que ele fez. E ele foi lá, juntamente com a sua esposa, e meteu os pés pelas mãos. Colocou a carroça na frente dos bois. Só teve problema. Só teve problema. Teve um outro filho, teve, mas aí depois é briga de um lado, briga do outro. Teve que expulsar a outra mulher de casa junto com o filho. Imagine a dor no coração. Por quê? Porque ele quis ir pelo caminho mais curto. Mas o caminho mais curto era ele quem queria. Deus queria conduzir ele pelo caminho seguro, mesmo que fosse o caminho mais longo. Quantas vezes eu já olhei para trás e vi que os problemas da minha vida, os obstáculos da minha vida, foram por causa das minhas decisões, por não depender inteiramente de Deus, por não colocar a minha vida inteiramente na vida dele, nas mãos dele. Deus ele quer conduzir você, mas ele quer que você confie que por mais que o caminho seja pelo deserto, seja o caminho mais longo, é o caminho mais seguro. É o caminho que trará a melhor recompensa. Que a gente possa aprender isso. Voltando. Deus nos conduz por caminhos que nós não entendemos. Deus nos conduz por um caminho que os outros não entendem. Deus nos conduz por um caminho que nós imaginamos também não ser o caminho. E Deus nos conduz por um caminho que muitas vezes é o caminho mais longo. Pois o caminho mais curto, apesar de ser mais fácil, esconde perigos que podem nos deter permanentemente. Já pensou? Hoje em dia a gente fala muito da volta de Jesus, né? Que nossos pais, nossos avós, a gente comentou isso, já falavam da volta de Jesus, e às vezes a gente fala assim: está demorando, está longa demais a espera. Mas a Bíblia diz assim: olha, Deus ele não retarda a sua promessa. Ele está esperando que todos cheguem ao arrependimento. Olha como Deus é maravilhoso. A gente está achando demorado. Ele está esperando a minha e a sua decisão. Porque se fosse mais rápido, mais curto, talvez ele já tinha vindo buscar e talvez eu e você, teria ficado. Então ele está esperando a minha e a sua decisão. E último ponto dessa manhã. Diante de tudo isso, nós devemos lembrar de uma coisa, que é a parte mais bonita desse texto que a gente lê. Deus, ele é o próprio caminho, ele é a companhia do caminho e ele é a recompensa do final do caminho. Amém? Amém. Vou repetir. Deus, ele é o próprio caminho, ele é a companhia do caminho e ele é a recompensa do final do caminho. Vou ler novamente para vocês os versos 21 e 22 do capítulo 13, que diz o seguinte: o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, durante a noite, numa coluna de fogo. Durante o dia era para guiar, para que eles não parassem de andar. Durante a noite, a coluna de fogo era para os alumiar. E também eu acho que era para esquentar, porque o deserto é um lugar frio à noite, para esquentar cada deles. E o mais bonito está no verso 22, porque ele começa, eu não sei a qual classe de palavras é esse nunca aqui, quem é bom de português aí vai lembrar, né? É advérbio, não sei, né? Mas o pessoal aí depois vocês procuram. Mas a palavra é bonita. Eu grifo e também eu circulo quando eu quero dar mais destaque. E essa aqui eu grifei e circulei. Nunca. Começa assim o verso. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca. Isso quer dizer nem um segundinho. O povo não diz: a gente não está vendo a nuvem. Não, isso não aconteceu. Durante todo o tempo, Deus estava presente, caminhando com aquele povo, durante o dia e durante a noite. Lá no final, quando Moisés está relatando a história para aqueles que iam entrar na terra prometida, né? Porque ele também ficou um pouquinho para trás, mas depois foi para o céu, né? Deus veio lá e trouxe, ressuscitou Moisés e levou para o céu. Ele falando para o povo assim: olha,
Durante todos esses anos que vocês caminharam pelo deserto, as roupas de vocês não envelheceram, as sandálias não quebraram. Por quê? Porque Deus estava presente. Então, irmãos, eu vou lembrar uma coisa para vocês. Não importa se você não entende o caminho. Não importa se os outros não entendem o caminho, os obstáculos, as dificuldades. Não importa se o caminho é longo ou se o caminho é curto. Não importa se ele é cheio de obstáculos ou super tranquilo. O que vai importar, no final das contas, é quem está caminhando com você. É quem está conduzindo você. Se são suas próprias decisões ou se é Jesus Cristo que está guiando a sua vida pelo caminho. Porque eu digo para você, se for Cristo que está guiando, fique tranquilo. Vai passar por dificuldade? Vai. Vai passar por problema? Vai. Mas o final vai valer a pena. O final é a terra prometida que manda leite e mel. E não é mais essa aqui, da terra, a Canaã terrestre. É a Canaã celestial. O caminho que ele está nos guiando é para lá. No final das contas, o que vai importar é quem está andando com você. Quem é a sua companhia. E aqui eu quero perguntar. Na sua caminhada aqui nesta terra, quem é a sua companhia? Eu sei que você já passou por caminhos difíceis, por obstáculos, por dificuldades. Quem caminhou com você neste momento? Ou foi nesses momentos que você falou assim, Deus não está caminhando comigo e se rebelou? Porque se for, eu quero convidar você a repensar isso. Porque virão outros momentos de dificuldade, você sabe disso. Até a volta de Jesus, muitos obstáculos ainda. Mas a decisão que nós temos que tomar é: eu quero que Deus continue conduzindo a minha vida. Eu quero que Deus continue sendo a companhia na caminhada cristã. Eu quero que Deus continue me guiando todos os dias, para que no final de tudo Ele seja a minha recompensa. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não esqueça disso. Apesar das dificuldades, dos problemas, Deus está guiando a sua vida. Se não está guiando, mas Ele está querendo guiar. Se você está tomando decisões, Ele vai estar pedindo as rédeas dos caminhos da sua vida. Ele vai estar pedindo para guiar. Nós vamos ter uma música no final?